verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro, Deus vai me fazer andar por aleluia, aleluia, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia, aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá essa chance de crescer um pouco me mais. dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, Aleluia. cada vez que a minha fé é provada, Me dá essa chance de crescer um pouco mais. maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou
dia, a paz do Senhor Jesus. Começando mais uma vez, programa Encontro de Adoradores com a Levita Glorinha. Hoje nós vamos estar falando sobre os efeitos da pandemia, né? Já estamos aqui com o nosso querido psicólogo Dr. Amon Alencar. Bom dia, Pastor Amon, Dr. Amon. E desde já quero agradecer por ter aceito o convite, né? Louvo a Deus também por ter trazido debaixo da proteção cada um de nós. Tivemos aqui, como eu lhe falei, né, o doutor psicólogo Jorge Trajano, né? E na primeira vez ele nem pôde vir porque infelizmente aconteceu um pequeno acidente, né? O ônibus ultrapassou o sinal e bateu no carro dele. Mas numa outra oportunidade ele veio. Aí quando foi, agora tivemos a notícia, né? Aí ele chegou já vir aqui conosco, graças a Deus. Mas aí quando foi semana passada, né, Fabinho, tivemos a notícia que ele teve um pequeno problema, porque ele já teve, né, Covid. E aí está hospitalizado, né? Precisa até ter notícias se ele ainda está internado, né? Ele estava internado, ele com mais os 2 filhos dele. E é isso aí, né? A gente sempre, com certeza, orando, pedindo essa proteção de Deus. É uma coisa que a gente não sabe, né? Hoje estamos aqui, amanhã ninguém sabe. E também agradeço a Deus por esses livramentos, por essa proteção. E como todo início de programa a gente sempre faz, né? Lê uma passagem, faz a oração, a gente vai estar orando. Obrigada a você aí, né, que está nos acompanhando, você que nos escuta pela rádio, pela web TV, aos internautas. Convido você também, né, a fazermos essa oração inicial. Você que tem algum pedido de oração também já coloca diante de Deus nesse momento. Você que talvez se encontre aí preocupado, desanimado, tristinho, talvez não teve um sono reparador, talvez dormiu preocupado e acordou preocupado. Mas eu te convido nesse momento a se desprender de tudo isso e nesse momento voltar seu pensamento totalmente a Deus. No Salmo 46 ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por mais um dia de vida, por mais um nascer do sol. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer porque Tu és um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Tu és um Deus, Senhor, que tudo só acontece, Senhor, com a Tua permissão. E nós sabemos que por mais que passemos pelo vale da sombra e da morte, Tu estarás conosco. A Tua palavra é viva, Senhor, a Tua palavra é verdadeira e queremos, Senhor, tomar posse das Tuas promessas, das Tuas palavras. Senhor, nesse momento eu quero Te apresentar, Deus, pessoas
que se encontram, meu Deus, enfermas, principalmente com esse problema de Covid, Deus. Quero te apresentar em especial também o pastor Asmar Damasceno, a pastora Nova. Pastor Asmar, que é o vice-diretor da rádio, precisou se ausentar, Senhor, porque a sua esposa deu positivo para a Covid, ele também precisou estar no isolamento. Pai, eu te peço também pelo Jânio Freire, Deus, que é o diretor da rádio, que também se encontra, Senhor, enfermo. Ele se encontra gripado, estava com dores. Muitas das vezes nós sabemos também que nem toda a gripe, nem todos esses sintomas são de Covid. Mas quero orar, Senhor, quero te pedir por cada pessoa que se encontra, meu Deus, com esta enfermidade, com esta doença, que já tivemos também notícias que está vindo uma segunda onda sobre esse vírus. Só o Senhor para nos guardar e nos livrar, Senhor. Pai, eu te peço também assim que o Senhor venha estar consolando corações, né, das vidas que perderam seus entes queridos por conta dessa enfermidade, dessa doença. Nós sabemos, Senhor, que tem pessoas que já foram curadas, mas também nós sabemos, Senhor, que tem pessoas que se encontram enfermas, se encontram nos leitos, se encontram, meu Deus, em UTI, se encontram, meu Deus, no seu último estágio de vida. Ô Pai, quero também pedir pela vida do Dr. Jorge Trajano, que até a terça agora passada soubemos que ele está internado no 28 de agosto, junto com seus 2 filhos, e também, meu Deus, com um problema nos pulmões, em consequência de Covid, Deus. Que o Senhor venha estar trazendo a cura divina, que o Senhor possa estar dando esse livramento, que o Senhor possa estar trazendo a cura, Deus, porque só o Senhor pode nos curar. O Senhor usa os médicos, mas numa situação também onde nem os médicos podem fazer mais nada, Senhor, é onde entra o milagre, e é isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Que o Senhor venha estar trazendo a cura, mas contudo nós sabemos que seja feita nas nossas vidas a tua vontade, não a nossa, Senhor. Senhor, obrigada pela vida de cada um de nós aqui, ter nos trazido debaixo da tua proteção, o Fábio, a Silene, a minha vida e a vida do Dr. Amon, Senhor. Muito obrigada por ele já estar aqui conosco. Abençoa, Senhor, que o Senhor venha estar colocando, meu Deus, em seu coração, dando toda a direção de tudo que nós precisamos ouvir, Senhor, que tu venha estar usando o Dr. Amon para nos falar nesta manhã, Senhor, sobre os efeitos dessa pandemia. Os efeitos da pandemia é o que nós vamos estar conversando nessa manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E você, né, que de repente ligou aí seu celular nesse momento, foi só ver a hora rapidinho no celular, né, e se deparou aí, foi dar uma olhadinha aí no Face. Você que nos escuta pela rádio, você que também nos vê pela TV Web, você está ouvindo o programa Encontro de Adoradores com a Levita Glorinha, na rádio Conexão Gospel. E hoje nós vamos estar tratando de um tema, os efeitos da pandemia, né? Estamos aqui com o Dr. Amon, psicólogo Dr. Amon Érico, que vai estar daqui a pouco também se apresentando e vamos bater aquele papo sobre os efeitos da pandemia. Pastor? Dr. Amon, eu quero falar, pastor, Aliás, antes de fazer umas perguntas aqui para o Dr. Amon, quero até contar rapidinho que eu até hoje sou muito grata a Deus, a forma como nós nos conhecemos, mas eu digo assim, que Deus lhe colocou no meu caminho para me ajudar num momento bem delicado na minha vida, né? A gente às vezes, assim, por exemplo, pela live, né? A live, o Face, mas como é maravilhoso certas informações nós termos, né? Eu estava passando aquele momento que eu mesmo, Fabinho, estava com um problema tão grande sobre a ansiedade, né? E problemas também que eu estava passando, minha mãe muito doente, aquela coisa toda. E aí eu mesmo já estava dando sintoma não, diagnóstico, né? Eu estava com fibromialgia. Eu que dizia, né? Eu digo, doutor Amon, acho que eu tô com fibromialgia. Eu procurei no Face, né? E aí eu digo, vou já passar um zap aí, vou já ligar para esse doutor, né? E para honra e glória do Senhor, não, pode vir aqui e tal, vamos conversar. E aí, nessa daí a gente já comecei, né, sobre o tratamento. Era a dor, que ninguém sabia se a dor estava em cima, estava embaixo,
E foi assim algo maravilhoso, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida do Dr. Amon, que foi muito meu amigão também, porque isso é muito importante, viu, Dr. Amon? Um médico ser amigo do paciente, né? Isso é muito legal e isso passa confiança, né? Mas vamos lá, Dr. Amon. Sobre a pandemia, né? Você acredita que a pandemia ela possa ter despertado em algumas pessoas algum tipo de transtorno? A pandemia fez com que nós começássemos a olhar para nós mesmos, né? Cada um foi se isolando dentro de casa, sendo obrigado pela pandemia a parar, né? Como a mente nunca para, nós fomos obrigados a pensar em coisas que antes não nos preocupavam. A família, os amigos, o trabalho passou a não ser tão importante e não ser tão prioridade. E a ausência da prioridade do trabalho na nossa vida começou a despertar muitos pensamentos. E esse despertar nem sempre foi bom. Alguns despertaram para uma vida vazia, outros para um sentido nenhum. E aí foi cada um olhando para si mesmo e vendo que a situação era um pouco diferente do que eles pensavam. E acredito sim que isso começou a desencadear vários tipos de dificuldades emocionais, principalmente em relação aos nossos hábitos e costumes, porque aí começou a questão limpa isso, limpa aquilo, como a gente estava conversando ainda agora, né? Limpa a bolsa 3 vezes, limpa não sei o quê. Então começou vários hábitos que antes eram desnecessários e o medo e o temor pela vida passou a ser mais eminente. A pessoa que ela desenvolve um transtorno de comportamento, ela percebe que tem esse transtorno? Algumas pessoas não conseguem perceber. Por exemplo, o hábito de lavar as mãos várias vezes, ele não é percebido por quem lava as mãos, porque aquilo até mesmo o acalma, o tranquiliza. Quando ele faz, ele se sente seguro. E isso faz com que ele perceba, vamos dizer assim, uma ausência de qualquer tipo de dificuldade. Ele não está vendo ele vê a necessidade de limpar bem e de estar com as mãos bem limpas. Isso é o que ele percebe. Mas ele não consegue perceber que está sendo exagerado de alguma maneira, que está sendo de forma que não precisa, né? Alguma coisa a mais ali está naquele comportamento que é desnecessário e que não precisa. Quais os efeitos? Eu bem que no Setembro Amarelo, né? Era para estar tanto nesse programa, de repente, psicólogos, né, e psiquiatra, mas não consegui. Interessante que nesse tempo aí parece assim que uniu o Setembro Amarelo com mais essa questão realmente da depressão, ansiedade, suicídio, né? Esses assuntos aí quase eu não consegui nenhum desses profissionais aqui, né? E nós já estamos no 1º de outubro, que agora é Outubro Rosa, né? Mas ainda lembrando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, quais os efeitos da pandemia de Covid, assim, na saúde mental? Sobre tudo isso que aconteceu também em relação ao Setembro Amarelo, né? Isso veio, assim, realmente a abalar a esse ponto sobre a... Eu não diria abalar, né? Na verdade, a gente poderia ter um olhar, mas vamos pensar o seguinte. Esses últimos meses que a gente está vivendo, tem despertado uma necessidade pela vida. Todo mundo está lutando pela vida. E eu não tenho acompanhado muito a questão do suicídio. Eu não tenho visto como é que está a evolução do suicídio, se está havendo ou não. Mas eu acredito que até isso está diminuindo, né? Nesses últimos tempos. Pode ter aumentado alguma coisa? Pode sim, algum comportamento pode ter desencadeado esse processo. Mas o que eu percebo é que hoje as pessoas estão mais temerosas pela ausência da vida. Então eles estão pensando mais em se proteger para continuar vivos do que tirar sua própria vida. No momento em que você ficou em casa sozinho, muitas coisas começaram
das pessoas. Eles começaram a ter necessidade que antes era normal. Eu tenho necessidade de olhar o céu, por exemplo, de abrir a janela e olhar para o céu. Muitas pessoas se isolaram a tal ponto de não conseguirem nem ver o céu. Eu tenho um relato de alguns pacientes que disseram, não, eu passei 70 dias sem olhar a cara na janela, com medo da possibilidade da morte. Então, você vem agora com o Setembro Amarelo, que é exatamente um despertar pela vida, para que todos possam olhar mais e valorizar a sua própria vida, aquilo que Deus te deu, vamos dizer assim. E aí todo mundo começa a pensar sobre viver durante 3 meses antes desse processo do setembro, vamos dizer assim. A partir do momento em que você está lutando pela vida, a ausência dela deixa de fazer sentido. Então, hoje as pessoas estão mais preocupadas em não se contaminar, em se proteger contra o vírus, do que realmente terminar a sua própria existência, entrar em extinção. Então, todo mundo está se protegendo hoje. Algumas pessoas têm passado depressões muito fortes. Acredito que tem pessoas ainda que não conseguiram sair de casa pelo medo extremo. Mas será que realmente estão à beira do suicídio? Ou é apenas aquela depressão profunda que a deixa paralisada, com medo de ir para um lado e de ir para o outro? Antes, se a gente pudesse voltar atrás assim, e olhar um pouquinho para trás, você vai ver que as pessoas tinham um ritmo muito acelerado. A partir do momento em que eles diminuíram o ritmo de vida em relação a trabalho, estudo, a fazeres fora de casa, ela teve um olhar mais interno. E é nesse olhar que as pessoas ficaram mais, vamos dizer assim, mais pensativas em relação à possibilidade da morte. Então estão ausentando essa ideia de morrer agora, pelo menos agora. Então a morte já não está mais fazendo sentido como antes. Então é melhor a gente se proteger, se prevenir. E aí vem o medo de morrer. Aí é que causa a depressão. A sensação de estar só, de não ter ninguém ao seu redor. Ah, amor, mas a gente tem a internet, tem tantas coisas que aproximam a gente, mas as pessoas não querem estar próximas. É engraçado. Antes a gente estava aqui, estou aqui reunido com vocês, e eu estava preocupado em falar com alguém que estava lá fora. Hoje não, hoje a gente consegue curtir mais esse nosso tempo. Então, eu acredito que a pandemia ela trouxe até isso, um novo olhar para as reuniões quando elas acontecem. As pessoas agora conseguem perceber ao seu redor. Eu acredito que isso foi de forma até que teve seu lado positivo, né? Esse problema todo de todo mundo se isolar e depois estar se voltando lentamente aí e deixando de ser desnecessário a ausência do outro. Então a gente está valorizando mais a presença das pessoas. Eu acredito que isso é muito bom, isso está ajudando muito. Inclusive a questão de setembro, ela perde o sentido de morrer, porque ela começa a valorizar a vida, ela está acostumando a valorizar a vida. E é esse olhar de valorizar a vida, quando você se protege de um vírus, você está valorizando a sua própria vida, a sua própria existência. Então eu acredito que isso aí também está ajudando muito a diminuir os índices de suicídio. Doutor Amon, você, por exemplo, você atende não só em hospital, né, em clínicas, e também, se necessário, a domicílio, não é isso? Sim. Aí, no momento de pandemia, por exemplo, onde as pessoas não podiam estar em clínica, em hospital, e tem que ser em casa, é um tal de tratamento online, né? Fala um pouquinho sobre isso. Até o medo, né? Vou nada, né? Ou então, não, aqui na minha casa não. A gente vai falar. Houve um aumento muito expressivo pela busca do tratamento, a busca do atendimento online. Já é um atendimento que a gente já vinha testando, experimentando há um bom tempo. E foi muito bom, né? Muito bom, teve uma resposta positiva. Eu tinha professores que diziam assim, você faz psicologia até debaixo de uma árvore, né? E, por incrível que pareça, muda a ideia do set terapêutico, né? De que alguns teóricos colocam que
para se fazer a psicologia tem que ter uma boa poltrona, uma sala confortável. Ou seja, para fazer psicologia você precisa de uma pessoa que precisa de ajuda. E aí você tem que estar disposto a ajudá-lo. Então, assim, é o máximo que você precisa, o outro. Então, quando o outro se permite, as coisas acontecem de forma extraordinária. Então, todo mundo começa a pensar melhor em si mesmo, a olhar para si mesmo. Então, o que a gente começou a fazer? A partir do momento em que nós buscamos essa ferramenta que é a internet, as pessoas começaram a se permitir através dela. E deu um ganho muito bom para todos que participaram. Pelo menos todos os pacientes que eu consegui atender, alguns pacientes tiveram apenas um atendimento e conseguiram chegar às suas conclusões. Um atendimento online, né? Outros pacientes conseguiram se desenvolver, seguiram realmente um acompanhamento ali de 10, 15 encontros e aquilo deu uma resposta significativa. Outros não responderam tão bem, porque depende muito do outro, como eu digo. Algumas pessoas precisam se permitir, precisam de uma rotina, precisam de um horário. E como a internet, o atendimento online, ele te permite como é que eu posso dizer? Um leque de possibilidades, né? Você joga um horário, depois joga outro horário, então você tem mais flexibilidade com os horários, e isso deixa de criar uma rotina. Mas quando você se predispõe a ter uma rotina, a conseguir aquele atendimento naquele horário, a coisa dá super certo, né? Tem muita gente aí tendo muito sucesso, então eu super indico também o atendimento online. E esse atendimento online é gratuito? Porque tem muitos que são, mas tem outros que não, né? O que eu faço, algumas pessoas ligam e fazem algumas perguntas e às vezes é só uma dúvida, alguma coisa, eu respondo, não vou deixar a pessoa sem respostas. Mas quando eu vejo que é algo que precisa de um acompanhamento mais profundo, aí a gente segue. E tem um resultado bom também. Tem um resultado bom também. Algumas pessoas, como eu disse, tem que se permitir. O que é a questão da psicologia? A psicologia é uma permissão. É como você disse, você teve um bom entendimento, um bom entrosamento comigo, a gente se tornou amigos. Isso acontece porque o vínculo que se cria com o outro e te dá essa permissão. Então, se você não consegue criar um vínculo com o seu terapeuta, você não vai ter uma boa resposta do acompanhamento. E você lembra que eu disse assim, eu vou dar mais uma chance para mim mesmo. Exatamente. Porque eu não queria mais saber de psiquiatra, nem de psicólogo. Exato. Eu disse, eu vou dar mais uma chance. Eu acredito que ainda tem um psicólogo. E aí, não é possível que não tenha ninguém que consiga dar uma sacudida, né? E é isso mesmo. Se você encontra uma pessoa que consegue atingir, fazer aquele vínculo, estabelecer aquele vínculo e prolongar aquele vínculo de uma forma terapêutica, a pessoa consegue se permitir, ela consegue evoluir. Eu costumo dizer que o psicólogo ele não vai responder as tuas perguntas. Ele não tem resposta nenhuma. A única coisa que ele consegue é subir no teu ombro, ligar a lanterna e fazer a seguinte pergunta: para onde você quer ir? E é aí que você vai dar o direcionamento. É aí que você vai dizer para onde você vai seguir. Se você vai seguir para cá, vai seguir para lá. E aí você começa a caminhar e a coisa fica maravilhosa, né? É quando a gente começa a ter uma saúde mental melhor. Eu, por exemplo, eu tinha, não tenho mais, graças a Deus, vergonha, e eu sei que eu não sou a única, de dizer assim, estou indo no psiquiatra, estou indo no psicólogo, né? Admitir que estava precisando de tratamento. Sim. Né? Porque isso atrapalha muito. Muito. Às vezes não é nem porque a gente não queira falar ou a gente que tenha vergonha, mas as pessoas às vezes, psicóloga, aí fica aquele negócio, é perturbada, não está muito bem, não está bolando bem da cabeça. Eu bem que desconfiava que ela tinha um parafusamento. Né? Na verdade, o que mais machuca é a expressão mesmo doida. Né? Eu já fui taxada assim, né? Sim. De repente é louca, é doida, né? Isso para os outros, né? Que hoje em dia nem vive mais para isso. Mas a gente precisa, e isso é muito legal. Sim. Né? Eu costumo dizer que
cada ser humano precisava de um psicólogo, porque nós não temos respostas para tudo, e às vezes a gente fica muito confuso com o que acontece no nosso dia a dia, com algumas atitudes, com alguns comportamentos de algumas outras pessoas, alguma situação que alguém fala para você que te incomoda e você não entende por que te incomoda. Aí você começa a se questionar por que aquilo está acontecendo, e aí isso vai te colocando dentro de um loop de perguntas que vai criando dificuldades emocionais. A partir do momento em que tu tem um terapeuta, que tu tem um profissional que te ajuda, te auxilia a entender melhor as tuas relações com os outros, a coisa começa a melhorar. O psicólogo, ele não vai cuidar do doido, né? Como as pessoas dizem, a psicóloga é para doido. Infelizmente isso ainda é um dogma, um paradigma aí muito antigo, que vem arraigado dentro dessa nossa profissão, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. Isso é para doido, para quem não pensa. Pelo contrário, esses profissionais, eles vão te ajudar a não enlouquecer, ou seja, a não quebrar com a realidade. O que é o enlouquecimento? É você não aguentar mais a sua própria realidade e você rompe com ela. Isso é enlouquecer, porque você não aceita mais nada do que acontece ali, mas você também não tem força para lutar. O que você vai fazer? Você vai romper. Então eu deixo de ser a Glorinha e passo a andar sozinha aí pelo mundo, não quero mais nada, e perde o rumo e vai vivendo aí de qualquer jeito. E não é assim que as coisas funcionam. A partir do momento em que você começa a trabalhar as suas emoções, você começa a trabalhar o seu equilíbrio emocional, você começa a ter um enfrentamento diferente sobre as pessoas, sobre a relação com o outro. Então isso começa a fazer mudanças extraordinárias na sua vida. E é por isso que eu digo que cada um precisa de um psicólogo, porque ele vai te ajudar, vai te orientar. Então, não, o psicólogo não é para doido, o psicólogo é para fazer com que eu não alcance a loucura, que eu entenda a minha realidade, que eu aceite a minha realidade e que eu encontre forças para lutar por uma realidade melhor, pelo que eu acredito. Às vezes você acredita que está bem, você tenta lutar para ficar melhor ainda, mas você não consegue encontrar as respostas que você precisa para aquilo. Então é aí que entra o profissional da psicologia, trabalhando para que você possa encontrar respostas melhores. Tem, por exemplo, quem pensa assim, vou já mesmo gastar meu plano de saúde ou pagar particular, só para chegar no consultório e eu ficar só falando e ele escutando, né? Claro, se o psicólogo estudou, só de entrar e olhar, ele já está entendendo o comportamento que ele estudou, né? A mente, o comportamento humano, né? E muitas das vezes a gente sempre quer o caminho mais facilzinho, mas, né? É tipo, prefere estar tomando remédio para dor de cabeça, dor no estômago, de repente uma gastrite, sabe lá o que foi, e esquece que pode ter sido tudo por consequência do emocional e deixou de fazer o tratamento. Exatamente. Né? Por incrível que pareça, hoje, se você fizer um levantamento de quem toma remédio para dormir, de quem bebe para dormir, isso é muito comum na nossa sociedade. A pessoa, não, todo dia ela toma uma cervejinha para poder dormir. Isso é legal, é lindo, maravilhoso. Não, na minha geladeira não falta. Cerveja para dormir, cerveja para abrir o apetite. Exato. Então, assim, além da cerveja, tem um remedinho. Não, toma esse remedinho aqui. Se você tá nervoso, você vai lá, toma um Rivotril, toma algum remédio que tem ali na gaveta. E aí você começa a criar o que nós chamamos de bengala, né? Em vez de você resolver aquilo que está te afligindo, te incomodando, você começa a usar aquilo como apoio. Não, eu só consigo dormir se eu tomar um remedinho. Bora trabalhar isso aí. Vamos entender por que você não está dormindo. O que está chegando aí na sua cabeça na hora que você vai dormir que está te incomodando, né? O que está acontecendo que você não consegue dormir, que você tem que beber? O que está ruim na sua vida que você não está aceitando, que está te incomodando tanto? É isso aí que a gente tem que responder. E o psicólogo, ele não vai só te ouvir. Ele vai ter uma escuta clínica, como nós chamamos, que essa escuta clínica o teu amigo não tem. Porque ele vai te ouvir e vai dizer um parecer que ele acha.
o psicólogo ele não vai dar um parecer do que ele acha, do que ele acredita. Ele vai juntar 2, 3 palavras que você está falando ali e lhe fazer uma pergunta em cima daquilo. Então você falou aqui o que te faltou, você falou ali o que tem de mais, então o que você está fazendo para mudar isso? Aí a pessoa vira e diz assim, eu não pensei sobre isso. Então é esse não pensei sobre isso que a gente faz a pessoa pensar a respeito. E aí ela vai respondendo e daqui a pouco ela começa a dormir sem beber, ela já não precisa mais do remedinho para ir trabalhar, ela consegue enfrentar o seu dia a dia, ela consegue ir para a sua igreja, consegue ir para o seu lazer, consegue fazer tudo que precisa fazer sem ter que tomar remédio, sem ficar com raiva ou nada, nem nada. Ela vai aprender a lidar com ela mesma. O que aconteceu nesse momento que todo mundo ficou trancado em casa é que nós não sabemos lidar com a pessoa mais importante do mundo, que somos nós mesmos, né? A partir do momento em que tu aprende a lidar com essa pessoa, pronto, as outras pessoas tornam-se tão bom quanto você. Mas se você não se vê como a melhor pessoa, os outros vão estar sempre te incomodando. E aí você tem péssimas relações com todo mundo, um péssimo equilíbrio emocional, um péssimo dia, e aí você vai pulando etapas na sua vida e achando que sua vida já não é mais tão boa como antes. Porque em algum momento você deixou a sua vida bagunçada do jeito que está. É assim que funciona. Tá certo. Antes de eu fazer uma perguntinha aqui pra gente falar um pouquinho, até mesmo sobre isso. Vamos lá. Antes, né? Por exemplo, assim, a gente está escutando muito que está voltando a onda do Covid, né? Aí é aquilo que eu estava até perguntando ainda agora. Ele chegou assim pelo menos a acabar, não, só amenizou um pouco, né? Que segunda onda, né? E como é que está também a gente assim, que já passou pela situação da primeira, como é que está essa expectativa, se essa ansiedade vai dobrar, ou pelo menos pela experiência da primeira, já melhorou bastante. Como é que está? Exatamente, tem muita gente sofrendo com transtorno de ansiedade, com medo antecipado. Então tem muita gente com medo de pegar, né? Muita gente que já pegou e não sabe se pegou, né? Então tem todas essas dúvidas dentro da gente. O que a gente precisa entender? O Amazonas ele é atípico em relação ao clima. Então esse vírus ele já vem mudando aí há tempos, e ele chegou no Amazonas e encontrou o nosso clima bem diferente. Algumas pessoas pegaram, né, naquele primeiro momento, e agora as outras pessoas que se protegeram, agora está na hora delas começarem a pegar. Então assim, é o que todos os órgãos vinham dizendo que ia acontecer. Eu não vejo como segunda onda, eu vejo como uma continuação de um processo que infelizmente é inevitável. Isso vai ter que acontecer, um momento exato. Qual era a preocupação? Por que deram um lockdown naquela hora? Porque não tinha infraestrutura hospitalar para atender toda a população. Então, o que eles fizeram? Eles deram um lockdown para pegar aquelas pessoas que precisavam pegar, pegou aquele pessoal, pronto, agora vamos voltando devagarzinho, vamos evitando, para que as pessoas devagarzinho possam ser atendidas pelos hospitais, não falte medicamento para ninguém, para que todo mundo tenha um atendimento medicamentoso e médico e clínico também. Então isso aí está acontecendo, né? Eu acredito que a gente tem que aprender a se acalmar, não olhar isso como um problema. Então eu vejo que as mídias, elas deixam as pessoas doentes, né? Eu lembrei agora de uma paciente que eu atendia, ela tinha os seus 79 anos já, e ela era uma paciente acamada, então ela passava o dia todinho assistindo aqueles canais Mataram, Morreram lá, que eu não sei nem qual é o nome daqueles canais. E ela ficava com medo toda vez que alguém saía de casa, porque o mundo estava violento. Então, às vezes, um assassinato, eles passavam 5 horas falando do mesmo assassinato. E ela tinha a sensação de que estava morrendo muita gente, porque durante 1 hora estava falando sobre morte,
E aí eu sugeri a ela que mudasse o jornal, e mesmo assim ela não queria mudar o jornal que ela assistia, porque ela, ali falava da segurança e ela queria se sentir segura. E quanto mais eles falavam, mais insegura ela se sentia. Então por que isso acontece? Justamente porque essa sensação de insegurança ela está sendo instalada pela TV, pelos jornais que estão instalando essa doença, vamos dizer assim, no ser humano, que na verdade não é tão assim como eles estão colocando. Então tá todo mundo esperando uma coisa bem grande e a coisa daqui a pouco não é tão grande como falavam. Claro, a gente tem que se proteger, tem que usar o álcool, tem que colocar a máscara, porque infelizmente o vírus está aí e a gente precisa lidar com ele de uma forma saudável, não numa forma doentia, né? Se eu pegar na luz, tem problema dentro de casa? Não, toma cuidado, não toca, não vá fazer isso se você não está se sentindo seguro. Mas comece a se sentir seguro, comece a ver que o ambiente em que você mora é um ambiente seguro e que você tem que proteger aquele ambiente, que ele precisa ser protegido. E isso vai deixando a pessoa mais tranquila. Agora, se você coloca uma sensação de insegurança em tudo que é lugar, daqui a pouco a gente rompe, né? A gente não consegue continuar. Eu estava vendo assim umas reportagens, né? Então, tipo assim, a segunda onda de Covid, como você também falando agora, então não chega a ser talvez essa palavra... Segunda onda, né? Mas assim, de repente ela, pela lógica, ela vai ser pior do que a primeira. Mas tem quem diga assim, pergunta na dúvida, por que ela vai ser menor do que a primeira? Na verdade, a maioria da população... Não, teve um estudo da Fiocruz, se eu não me engano, que disse que nós tínhamos alcançado a imunidade de rebanho. Ou seja, uma grande quantidade foi tão contaminada que pegou, parou de transmitir para todo mundo. Então todo mundo ali, de uma certa forma, recebeu uma imunidade. Agora nós estamos falando de uma segunda onda. O que é a segunda onda? Pessoas que estavam protegidas contra o vírus, que estavam em casa, começaram a ter que retornar para os seus trabalhos. E isso começou a haver o processo de contaminação. O que é lógico, não é uma segunda onda, como o pessoal está dizendo. É o óbvio que iria acontecer. Algumas pessoas que estavam protegidas começaram a ter que sair de casa, voltar para os seus trabalhos, voltar para o ambiente de trabalho e lidar com outras pessoas. Alguém no ambiente de trabalho se contaminou e contaminou o terceiro, e aí foi um passando para o outro. Não mais na velocidade que se esperava no início, mas agora está mais lento, mas está gradual, está crescente. O que a gente tem que ter é o controle, como eu estou lhe dizendo, não descuidar e aprender a se precaver. Realmente tem que se precaver. Aquilo que você também falou, né? A máscara, ela não é não é bem para me proteger. Eu estou usando para proteger os outros, né? Por exatamente. Amor ao meu próximo. Exatamente. Olha, uma coisa que acontece, o que eu observo, eu costumo ir nos lugares, eu gosto de observar o comportamento humano. Então eu fui no supermercado e eu observei uma família de 3 pessoas, eles 3 vão no supermercado. A mãe, o pai e o filho. A mãe com uma máscara, o pai com a outra máscara e o filho sem máscara. O que vai acontecer? O neném, ele pega em tudo. Ele vai pegar e vai passar e ele pode contrair aquele vírus. Ele nada vai sentir. Pode ser que nada ele sinta. Pelo seu organismo estar forte, fortalecido, por ele estar forte, está ali se regenerando o tempo todo porque está crescendo, e então ele tem uma imunidade muito maior do que o ser humano, um adulto, quer dizer. Já a mãe e o pai não tem tanta imunidade quanto aquela criança, então um dos dois vão pegar e vai passar. Pegaram de quem? Da criança, porque é um vetorzinho, ele está levando o vírus para lá e para cá. Então é muito importante que mãe e pai, já que seu filho não consegue usar máscara, deixe ele em casa, não saia com ele. Ah, mas
tem que fazer supermercado, faz uma lista e só um vai, porque fica mais fácil do que expor a criança desse jeito. Ah, mas é possível a criança usar máscara? Claro que sim, mas você já tem que começar a colocar desde casa. Então ele tem que usar em casa, dentro de casa. Ele começa a usar a máscara em casa, daqui a pouco ele vai brincar ali em casa com a máscara, daqui a pouco ele acostuma. No momento em que ele acostumar, pronto. Ele pode ir para onde ele quiser com a máscarazinha dele e ele não vai tirar a máscara. Mas o pai e a mãe têm que trabalhar a importância disso, de que é importante ele estar de máscara, que é importante sim eles também usarem a máscara e assim por diante. Cilda, oi Cilda, um abração. Tá um pouquinho longe para mim. Seria muito bom isso? As pessoas precisam ouvir isso. Ah, sim. Obrigada, Cilda, é verdade. Um tema muito bom mesmo. E esse tema é tão bom que agora nós vamos falar um pouquinho de algo aqui que também tem a ver com os efeitos da pandemia. Sim, sim. Né? Qual o impacto da pandemia por Covid-19 em pacientes com toque? Eu não sei você, hein, que está aí nos escutando pela rádio, que está nos vendo, né, pela live, está nos escutando aí, se você sofre de algum transtorno de toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E a Levita Glorinha aqui, por exemplo, não tenho vergonha de admitir, de falar que até hoje ainda sofro de toque, mas já melhorei bastante. Com certeza. Já melhorei bastante. Era um perfeccionismo que, meu Deus do céu, até se tivesse o jogo de louça em casa diferente, eita Deus, que aquilo me deixava, tinha que ser tudo da mesma cor, tinha que ser tudo, né? O toque tem a ver com isso, né? Exatamente. E aí agora a gente vai falar um pouquinho também sobre o toque, que hoje eu acho até engraçado. Eu sei que é algo sério, mas eu digo, Jesus amado, mas eu aprendi, enquanto a cura completa não vem, eu aprendi a conviver com esse toque, sabe? Exato, é isso mesmo. E aí nós vamos aqui, algumas perguntinhas, né? Tirando algumas dúvidas, onde diz assim, sim, me lembrei. Aí quando vem a pandemia, eu acho que eu até passei uma mensagem para você, disse assim, ou eu vou ficar curada, ou eu vou pirar de uma vez, né? Porque eu já tenho aquele do lava a mão, chega, né? E aí agora é um tal de lava a mão, lava o pé, nariz, o rosto, a boca. Tem que tomar banho. Sai pra rua, chegou, tem que tomar banho, né? Aí quando chega, ele limpa a maçaneta, do quarto, e é onde o interruptor, e o teclado ele passa álcool aqui, né? O violão. Então a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, né, doutor Amon? Sim. Qual o impacto da pandemia por Covid em pacientes com toque? Sim, por incrível que pareça, a pandemia está trazendo pra gente novos hábitos, né? É muito comum ver as pessoas dizendo assim, eu não aguento mais lavar as compras que vem do supermercado, tem que borrifar tudo, tem que higienizar tudo. E por incrível que pareça, isso são novos hábitos que estão se inserindo à vida do ser humano. Aonde que esses hábitos começam a ter atenção? Como é que a gente precisa dessa atenção? Dar mais atenção a esse hábito, se ele está exagerado ou não. É no momento em que ele começa a ter repetições. Então você vai lá, joga o produto em cima das compras do supermercado, aí você, não, ainda está sujo. Aí você joga de novo, aí você diz, não, ainda está sujo. Aí você joga de novo, daqui a pouco você tira tudo do armário, depois de estar tudo organizado, e vai limpar tudo de novo para colocar de volta do armário, porque você está inseguro que aquilo ainda não está limpo o suficiente. Aí nós estamos falando do toque, né? Ou então você limpa o seu quarto e aí algumas pessoas fazem o celular, por exemplo. Alguns pacientes estão narrando o seguinte, que eles saem com o celular para a rua e quando eles voltam para casa eles não conseguem mais usar, porque eles tomam banho e acreditam que o celular está contaminado.
Então ele não pode tocar no celular, senão o celular vai contaminar ele. Mesmo que ele higienize o celular e tudo, ele mesmo assim não consegue. E se o celular tocar e ele for obrigado a pegar o celular para falar com alguém, depois ele tem que se higienizar todinho de novo. Aí já é um problema. Aí a gente tem que ter atenção. E às vezes a pessoa que está passando por isso, ela acha comum, ela não consegue perceber. Alguém tem que dizer para ela, ó, então presta atenção, olha esse teu comportamento aí. E às vezes ele fica chateado com o outro, porque o outro diz assim, pô, olha, tá sujo, o celular aí toda hora tá limpando, o que tá acontecendo? Não, me deixa, né? Mas é o medo excessivo. Aonde tiver o medo excessivo de contaminação, vai desenvolver o toque ou a síndrome do pânico, que também faz parte desse momento. Então, o transtorno da ansiedade e o toque, que também faz parte do transtorno de ansiedade, vai desencadear todo esse processo. A gente tem que ter muito cuidado com os excessos que a gente comete. O lavar de mãos, por exemplo. Por que você lava a mão? Porque você acredita que ela ainda está suja. E você continua lavando até que você sinta que ela está suja. O seu ainda é bom. Tem pessoas, Glorinha, que elas arrumam o guarda-roupa todinho hoje. Aí quando é amanhã, ela vai dormir, ela desarruma todo o guarda-roupa de novo para arrumar de novo, porque ela acredita que o guarda-roupa está sujo ou está desorganizado, e ela só vai conseguir se ela arrumar aquele guarda-roupa. Então toda noite ela começa a fazer isso como virando um ritual e uma rotina. Ela só consegue dormir depois dela desarrumar e arrumar o guarda-roupa todinho. Ou seja, ela perde tempo do sono dela, ela perde qualidade de vida, ela deixa de fazer outras coisas. Ou então ela vai fritar um ovo para fazer um café da manhã, alguma coisa assim. Então ela tem que limpar a cozinha toda, limpar tudo, para depois fritar o ovo e fazer o café dela, né? Então ela perdeu ali a manhã inteira para fazer o café. Então o horário do café já está no almoço e ela ainda está limpando a cozinha. Então parece engraçado, mas é um sofrimento muito grande para a pessoa que está fazendo isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que apontar para a pessoa e dizer, olha, frita só o ovo, deixa a cozinha aí que depois a gente limpa. Mas é como se ela não consegue comer o ovo, porque o ovo está contaminado tanto quanto a cozinha. E assim ela vai, por incrível que pareça, ela vai acreditando em coisas que não tem cabimento. Então, essas crenças absolutas, absurdas, é que a gente tem que trabalhar para que as pessoas parem de acreditar nisso. Então, o que é o toque? É você acreditar que você está contaminado ou ter medo de ser contaminado. Então, você tem que estar com um comportamento um pouco exagerado para poder aliviar um pouco a tensão que tem dentro de você. Então, a partir do momento que você encontra outras situações para você se sentir mais calma, o toque começa a diminuir. Então, por que a gente vai no psicólogo, então? Para identificar o que te causa essa ansiedade, o que te deixa desse jeito. É por isso que a gente fala. Exatamente, como eu disse, aquelas falas soltas ali, a gente vai encontrando uma linha de raciocínio e vai colocando ali e dizer, por que isso? Aí você começa a dar respostas que antes você não conseguia. Então, por que você melhorou em alguns aspectos, como você disse? Porque você deu respostas àquilo ali e foi resolvendo determinados conflitos dentro de você que te deixou mais tranquilo. Então, você foi perdendo alguns hábitos. E que bom que isso aconteceu. E ganhando novos hábitos mais saudáveis. E essa é a importância da conversa, de dizer, eu posso ter isso, eu tenho que buscar uma solução para isso, para esse determinado transtorno, ou para uma depressão, ou outra situação qualquer. Né? A gente tem que reconhecer isso daí. Eu lembrando quando você falou da lavar as mãos, né? Tem gente, por exemplo, que lava tanto que a mão fica ferida, né? Sim. Até mesmo por causa do detergente. Do produto que se usa, né? E sobre o celular, lembrando também rapidinho, teve pessoas que eu cheguei a ver, né? Que trocaram de aparelho porque colocaram tanto álcool. Quebrou, né? Esculhambou. Quebrou o celular. Quebrou o celular, misericórdia, né? Então, por exemplo, assim,
isso que você falou, porque alguém que possa estar nos escutando, de repente está passando por uma situação parecida, ou igual, ou até pior, realmente o toque, ele é algo assim que deixa... ele é capaz assim da pessoa, como é que eu posso dizer? Deu um branco rapidinho. Vamos de novo, faz de novo a pergunta, não tem problema não. Reinicia. Reinicia que isso acontece. Reinicia. Por exemplo, eu tinha, por exemplo, vamos supor, quando eu fazia alguma alimentação, isso realmente vem, infelizmente, na nossa mente, né? Não é algo que a gente queira. Me lembrei. A gente corre risco até de perder certas amizades. O toque é algo tão sério que dá problema até num casamento, porque se o outro não te compreender, é complicado, né? Então, assim, de dizer, tu é muito, no meu caso, amizade, né? Porque tu é muito perfeccionista. Não, eu não sou perfeccionista, mas daqui que eu explicasse para minha amiga, que é porque eu sofria de toque, né? Uma vez eu quase mesmo perdi uma amizade, eu pedi desculpa e a gente tentou. Hoje em dia nós estamos bem. Ótimo. Mas por conta do toque, Jesus, foi algo assim, porque aí a gente acaba se isolando, porque a gente vai na casa do amigo, da amiga, das pessoas. Por exemplo, eu não gostava de aceitar nem convites para ir para sítio, para passeios, para um restaurante, porque eu achava ali que a pessoa estava me... Como é que eu posso dizer? A pessoa estava me observando, né? Em tudo, porque a gente está comendo e está observando. Aí fica imaginando. Não posso comer isso. Será que isso aqui é um bicho? Será que isso aqui... Hoje, né? É assim mesmo que passa na mente. Fazer o quê? Então, glória a Deus, hoje eu estou assim, bem melhor, né? Não dou mais muita trela. E é aquilo que você falou, que no dia que a pessoa... ou diminuir, ou não tiver mais medo da morte, vai melhorar muita coisa. Sim. Porque na realidade, todo mundo que tem toque, não é isso? É medo de morrer. É medo de morrer, né? Exatamente. É isso mesmo. Muita coisa nas nossas consultas assim, ficou gravado, né? Grava até hoje, tipo assim, você pode, você vai conseguir. Sim. A nossa mente, ela, né? Doutor Aon, por exemplo, o toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Ok. O que é assim a obsessão, compulsão? Qual é a diferença de obsessão e compulsão? A obsessão, ela vem por um pensamento repetitivo, né? E a compulsão, ela é o descontrole de parar. Então, vamos pensar... Doutor Aon, por exemplo... Então, assim, algumas pessoas, elas conseguem desenvolver isso pela questão do pensamento. Primeiro vem aquela ideia, como você disse ali do prato. Isso aqui será comida ou um bicho? Então aí vem, não come não que isso é um bicho. Não, rapaz, não come, isso é um bicho. Tu não vai comer que isso é um bicho. A gente tá rindo, mas isso é sério. Mas aí aquele bicho diz o seguinte: não tem problema, tu come. Mas se tu comer, tu vai morrer. E aí um pensamento vem criando outro. Então o que tu tem que fazer? Não, faz o seguinte, tu come e tu vai lá no banheiro e vomita. Então tua cabeça começa a criar uma forma de aliviar. Ou então não, tu come, que aí tu toma banho e isso passa. Então tu tem que comer porque tu tem que comer. Então tu comeu ali um bicho, algo desagradável, porque tu tá imaginando aquele bicho, aquela coisa desagradável, mas tu tem que comer. Mas se tu tomar banho, aquele bicho não vai ter efeito. Por exemplo, aí tu vai lá e toma banho, aí é a compulsão. Tu não consegue parar de tomar banho porque tu comeu aquele bicho no prato. Entendeu? Então é uma coisa que não tem nada a ver com a outra e ao mesmo tempo tem. Então a pessoa vai dando vários exemplos. Então, eu não vou pra rua, não posso ir pra rua. Por quê? Na rua você é contaminado. Então você começa a ter um monte de pensamentos obsessivos, né? E quando você volta, você tem um comportamento porque você foi. Então lava a tua mão, senão tu morre. Então tu tem que lavar a mão ali até tu ter a sensação de que o teu corpo todo tá limpo por conta do pensamento. Então, na verdade, o ato de lavar a mão, o exemplo,
é uma compulsão, porque tu não consegue parar, tu vai lavar a mão ali várias vezes durante 30 minutos, ou então tu tem um ritual ali de 10 minutos para lavar a mão, então tu lava, seca, lava, seca, lava, seca. Tomar banho é a mesma coisa. Tomar banho é a mesma coisa. Menino, porque tá demorando o banheiro. Justamente, E não conta que, né? justamente para te se livrar daquele pensamento. Então, a questão do guarda-roupa. A pessoa arruma o guarda-roupa, tá todo arrumadinho, ela dorme. No dia seguinte, ela tem que desarrumar para arrumar de novo, senão ela não consegue dormir. Entende? Outras pessoas têm por contar. Então, tu vai lá e conta quantas peças íntimas tu tem na gaveta. Se tiver faltando uma, tu tem que encontrar onde é que tá aquela peça. Já passei por isso. Senão, tu não consegue ter o teu dia normal. Porque o pensamento, ele fica toda hora voltando. E se tu disser... É qualquer coisa, né? De contar. Qualquer coisa. Contar pode ser quantos brinquedos você tem, quantos pneus você tem guardado na garagem, quantas ferramentas você tem. Então, você vai desenvolver isso aí. É um medo excessivo por alguma coisa aconteça a você e suas coisas, seus objetos. Então, é um pensamento que vem constante e um comportamento que vem constante. Então, por isso que é obsessivo e compulsivo, né? Porque, além dele ser repetitivo, tu não consegue frear ele. Ele vai compulsivamente. Tem pessoas, doutor Amor, que quando a gente até comenta um pouco sobre isso, diz assim, que toque, menino, isso é só uma mania. Todo mundo tem mania. Todo mundo tem mania. Correto. Todo mundo tem mania, mas nem todo mundo que tem mania tem toque. Isso. Mas todo mundo que tem toque tem mania, né? No caso, seria assim, né? Vamos pensar assim. Como é que o que é mania diferenciar? e o que é Não, toque? pois é, como é que podemos... Vamos tentar entender assim. Um grande exemplo são alguns hábitos. Tem pessoas que só conseguem almoçar se ela colocar uma mesa toda bonita. Bota um jarrinho de flor, bota o garfo, a faca, a colher. Por mais que seja só ela gosta de colocar a mesa. Isso é um hábito, é um costume. Isso pode ser um toque? Não necessariamente. Pode ser apenas um hábito. Um costume qualquer. Quando isso vira toque? Quando ela tem que limpar tudo isso daí, quando ela tem que limpar todos os objetos, e aí ela monta aquele ritual dela, senão, se ela não fizer aquilo, ela morre, ela passa mal. A pessoa não consegue comer se não for com a mesa posta, entende? Se for de improviso, ela não come. Chegar no balcão de uma lanchonete, me dê isso, me dê aquilo, não, ela não vai conseguir comer. Ela tem que sentar à mesa, ela tem que esticar o guardanapo, ela tem que colocar um jarrinho de flor, ela tem que colocar os talheres do lado, ela tem que colocar o suco do outro. Ali sim é um toque. Aí ela não vai conseguir. Agora aquela não. Hoje não deu para arrumar a mesa, vamos comer assim mesmo. Come. Então não tem problema. E a louça tem que ser igual, né? Para quem tem toque. Tudo tem que ser igual ou no mínimo combinando. Algo tem que combinar com outra coisa. Então assim... O hábito é uma coisa que você habitualmente faz. É um ritual que todo mundo faz e que é um hábito. Acordar, tomar banho, escovar o dente, isso todo mundo faz. Agora, lavar o banheiro para poder tomar banho todos os dias, mesmo que o banheiro esteja limpo, aí já é um comportamento. Ou então você vai escovar o dente, então você tem que organizar todo o armário, lavar a pia, isso e aquilo, aí já não é um hábito. Por exemplo, a louça está lá lavada, desde que não seja de um dia para o outro, ficou no escorredor lá fora. Isso. Mas fica assim. Aí você eu pelo menos gosto, passar água no copo, passar água na colher, passar água no prato. Antes Isso é toque ou é só uma mania? Porque tem gente também que chega e diz assim, eu vou passar água no meu prato. Essa pessoa tem toque ou é só uma mania? Não, se o prato, ela vê que o prato ali tá exposto e ela acredita que aquele prato pode ter uma poeira, ela vai passar. O guardanapozinho em cima, tá, entendeu? Passou o guardanapo, tá tudo certo. Então, não, assim, eu digo, tá guardado com o guardanapo no sim, escorredor, ainda vai cobriu, passar água. tudo. Aí a gente tem que se questionar em relação ao nosso comportamento. Qual é a necessidade que eu tenho de passar água naquele prato que já está limpo, né? Aí você vai saber se é uma mania ou não. Eu pego do escorredor, eu pego de onde está guardado e passo a água. Pode ser uma mania. Para poder mexer o feijão, vamos dizer assim. Eu pego a concha que está guardada no armário, passo a água para poder mexer no feijão. Então, tem gente que tem essa mania.
Mas por quê? Mas de repente passa alguma coisa na gaveta lá, você lavou ali, né? Mas só passar água não vai adiantar, vai acalmar a cabeça. Eu, por exemplo, hoje, eu já consigo comer de marmita, né? De uma sopa, mas antigamente era difícil, porque quem fez? Quem deixou de fazer? Como é que é a cozinha da pessoa? Como é que ela fez? Exatamente. Entendeu? E eu sei que eu não sou a única. Isso. Tem muita gente que não tem coragem. Aí isso não é uma mania. Consciência. Aí não é uma mania, né? Já é um probleminha a mais que a pessoa tem que parar e tem que perguntar dela mesmo. Mas por que eu tô fazendo isso comigo? Então é assim que a gente vai resolvendo algumas questões que vão aparecendo. Aí você vai diferenciando da mania, que a mania é uma coisa simples, é uma coisa leve, ela não vai te causar problema nenhum. Mania, todo mundo tem uma mania qualquer, mania de coçar a cabeça, mania de coçar o olho, mania de andar de tal roupa. Então, hoje combinamos eu e você. Então, essa questão da mania, tudo tranquilo, né? Essa mania, isso não é problema. O problema maior, como eu estou lhe dizendo, é a questão de aprofundar essa mania, dessa mania virar um ritual. Aí sim é problema. Doutor, vamos supor, o medo, né? Ele exagerado, ele já é problema, mas ele aparentemente simples, como algumas pessoas falam, é normal, uma defesa, sim, né? Sim. E o toque? É assim, podemos considerar também, por exemplo, no meu caso, eu acho até legal, pela questão de querer as coisas organizadas, tudo limpinho, mas ao mesmo tempo eu sei que o toque é algo muito sério. Tem essa questão aí? Ele tem algum benefício, apesar de ser um problema? Pelo contrário, né? Ele só tem malefícios. Por quê? Fabinho, né? Se o Fabinho fizer alguma coisa errada aqui, por exemplo, o teclado do Fabinho ali tá meio torto em relação à minha perspectiva. Eu vou dizer, Fabinho, eu só vou conseguir falar se tu virar esse teclado. Vira aí pra mim. Aí o Fabinho vira. Não, porque se tu não virar esse teclado, o teto vai cair. Então, na minha percepção, o Fabinho vai ter que virar aquilo ali. Então, qual é o benefício que tem nisso? Tá torto aí o teclado, mas tá reto pra ele, mas pra mim tá torto. É ele que faz escapar. Olha aí. Ontem ele disse assim, não foi? Ontem ele mandou uma mensagem, aí mandou um. Eu digo, eu não gostei desse daí não. Aí tá. Ele disse, mas Glorinha, eu não tô em casa e tal, no computador, alguma coisa assim, né, Fabinho? Então ele só podia fazer pelo celular. E já tava ficando de noite, né? Aí ele disse, aliás, já foi de noite isso, né? Desde de manhã dizendo que já queria foto para ajeitar o cartaz, né? Com o doutor Amon, aquela coisa toda. Aí ele disse, Glorinha, hoje você tá demais, hein? Porque tudo que ele me mostrava, ele dizia, não, esse não tá bom. Não, nunca vai estar bom. Não é que eu digo assim, falta o acento, faltou a letra, faltou não sei o quê. Nunca vai estar bom. Por quê? Graça, você vai aceitar para ele não ficar com raiva. Mas ele não vai alcançar o teu ideal. Porque o ideal, ele tá dentro de ti. Né? Vamos pensar assim, uma pessoa que tem toque, quando ela vai construir uma casa, é a pior coisa que tem. Porque ela tem o ideal na cabeça dela. E a pessoa que está fazendo não vai alcançar aquele ideal nunca. Porque o ideal só vai estar na cabeça dela. Então, vamos pensar aqui. Se você for colocar uns quadros nas paredes, é a coisa mais engraçada, nunca bate os quadros. Então, para uma pessoa que tem toque, a casa tem que estar extremamente reta. Senão, ela não se sente bem naquele ambiente. Então, de acordo com a gravidade desse problema, ele pode se agravar ou ele pode diminuir. Aprendendo a conviver com ele, ele vai diminuindo. E por incrível que pareça, você começa a ter um novo pensamento de si mesmo. Isso é que é legal. Porque você começa a se observar, você começa a se questionar, você começa a aceitar mais do outro. Então ele não tem benefícios, o toque não tem uma coisa boa. Já o medo não. O medo é a coisa mais importante da vida, porque ele protege a tua vida. Mas o excesso de medo, ele te atrapalha a viver. Então você tem que encontrar um equilíbrio para você sentir medo. Se ficou escuro, você está com medo de atravessar uma rua no escuro, isso é problema? Não. Isso é medo. Então você está receoso de que algo aconteça na escuridão.
Então, a partir do momento em que tudo fica claro, você continua com o mesmo medo que você estava no escuro, então tem alguma coisa errada, entendeu? Então, o toque, o medo, ele é muito próximo um do outro, porque na verdade você tem medo de sofrer com a ausência daquele comportamento. Então, por isso que você desenvolve determinados comportamentos, com medo do risco que você tem. Certo. Esse pouquinho tempo que a gente ainda tem, eu não sabia mesmo. E o nosso amigo Google, né? O Google. Eu vendo alguns vídeos sobre ansiedade, aquela coisa toda, eu não sabia que existia toque religioso. O que seria esse toque religioso? Eu, por exemplo, melhorei muito depois que eu soube, porque a gente acha que está todo tempo fazendo algo errado, que estão condenando, deixando de condenar, né? É interessante também fazer esses pensamentos, né? Algumas religiões colocam Deus como algo, como eu posso dizer assim, um cara malvado, perverso e cruel, né? E não aquele homem piedoso, benevolente, amável e que vai te perdoar pelos pecados. Então você começa a desenvolver um medo excessivo de ser castigado. Então é essa questão que começa a desenvolver o toque. Então você começa a arrancar cabelos, o meu careca mesmo, viu? Não arranco não. E começa a arrancar cabelo, por exemplo, para poder você... Isso é uma doença seríssima, de cunho psicológico também, por conta, para aliviar os teus pecados. Quando não, a autoflagelação, que é bater a cabeça na parede também, ou se machucar, ou até mesmo se cortar, para que você tente diminuir essa violação que você está tendo por Deus, né? Então, Deus não pode te castigar, então você mesmo tem que se castigar, para que Deus te perdoe. Então, assim, algumas pessoas colocam Deus como perverso e cruel, né? E não é assim. Você tem que olhar Deus como Ele é, simples e hieroglífico, e você tem que tentar buscá-lo para você e tentar viver aqueles ensinamentos, sabendo que você é um pecador, sabendo que você de vez em quando vai cometer alguns erros, que você não vai atender a tudo que ele realmente precisa, mas você tenta fazer o seu melhor. Fazendo o melhor, você já consegue aliviar muita coisa, né? Aí entra também a questão do fanatismo, né? Algumas religiões, por exemplo, colocam de forma muito exagerada o temor a Deus, como se aquilo fosse um peso de fato. Então a gente tem que ver a religião como algo que te agregue valor, como você está enxergando. Tanto faz, independente da religião, né? Independente. Evangélico ou católico, né? De repente assim, se faltar o domingo, né? Vai ter que pedir perdão do padre, porque senão, né? Faltou a missa, faltou o culto. Exatamente. Então isso já é um peso. Deus vai te machucar se você não for todo domingo. Por que Deus vai te machucar? Se faltar o culto durante a semana, Deus vai te machucar. Então assim, não, Deus não vai te punir, Deus não vai te machucar. Eu tenho a ideia de que o castigo é nós que procuramos, nós é que provocamos a nós mesmos. Então somos nós que, as nossas atitudes, os nossos atos é que nos condenam. E esse toque religioso também, ele tem a ver assim com pensamentos horríveis, né? Sim. Sobre Deus, por exemplo, vem uma seta assim, que a gente, meu Deus, eu não quero pensar isso, não sou eu. Não. E tal, né? Deus vai me machucar porque eu olhei feio pra Glorinha. Não, Deus vai me punir porque... Então é sempre você o centro de tudo. Não, eu me refiro também àqueles pensamentos que veio. Sim. Né? Sim, não foi você que quis pensar. Assim mesmo como sonho, né? Sim. Exatamente. Algumas pessoas têm sonhos eróticos e tudo e acreditam que Deus vai te castigar por conta desse sonho. Então, não. O erotismo é um desejo inato do próprio homem, né? O sexo é uma coisa inata do próprio homem. O homem já nasce sexualizado. Quando eu digo homem, é homem, mulher, todos os gêneros, eles já nascem com um desejo pelo outro.
Isso é muito comum, então você vê no mundo animal, você vê no mundo dos seres humanos, tudo isso acontece de forma muito natural. Aonde está o peso disso? É a forma que você usa a sexualidade. Eu vou usar a sexualidade para comprar um carro, eu vou usar a sexualidade para ganhar as pessoas, eu vou usar isso, aquilo. Então aí você começa a se tornar uma pessoa que não é muito bem vista, vamos dizer assim, de forma religiosa, né? Mas a partir do momento em que você sabe controlar os seus desejos, os seus impulsos, as coisas começam a mudar e se tornam bem diferentes, né? Então tudo isso é o desejo, é o segredo, né? É aprender a lidar com os desejos. Uma coisa que vem do toque também é exatamente aprender a lidar com o desejo. A partir do momento em que tu aprende a lidar com o desejo de lavar as mãos, por exemplo, de arrumar o guarda-roupa, de arrumar a casa, você começa a aprender e se sentir muito melhor. Cada um precisa desse efeito. Toque tem cura? Oi? Toque tem cura? Com tratamento, com querer, sim, né? As pessoas precisam seguir o tratamento, tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra, ter a sua vida, a sua rotina restaurada, né? Como você está fazendo, vindo para a rádio, trabalhando, estudando. Você precisa desenvolver todas essas atividades. Quem tem toque precisa desenvolver tudo isso, ter a vida o mais natural possível, evitar essa questão, e aí as coisas vão começando a melhorar, diminuir. Fabinho, vou perguntar dele aqui. Doutor Amor, deixa pra gente aí o teu contato. Você atende ainda no Hospital Beneficente ou está em clínica particular? Eu tô só no consultório particular agora. Diz, né? Aí, na Avenida Pedro Teixeira, lá no Dom Pedro. Como é o nome da clínica? Num cowork, né? CBQ Cowork. Traduz aí. É no CBQ Cowork. CBQ? CBQ Cowork. É aquele ali no Santo Drummond, não. Bairro da Paz não tá mais, não. Não. Esse nome aí, CBQ. E o meu número é 99173 7423. Peço só esse aí, né? Isso. Peço só um pouquinho de paciência. Se eu não puder responder, depois eu respondo. Não tem nenhum problema, não. Se tiver uma dúvida, algum questionamento, pode mandar para mim. A gente... 99173 7423. 7423. Isso. Até mesmo esses que estão nos escutando pela rádio, né? Fale aí, doutor. Não tem nenhum problema, não. Se quiserem mandar uma mensagem perguntando, tirando alguma dúvida, a gente responde. Eu só peço um pouquinho. Clínica, fale aí, CBQ. Não, é só CBQ Cowork, né? Lá é um coworking. Isso, fica na Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro. Dom Pedro, legal. Isso. E lógico que tem que marcar consulta, Isso. né? Agenda. Mas nesse assim, mesmo telefone aí. De segunda a sábado, mesmo. Segunda a sexta-feira. De segunda a sexta. Isso. Segunda a sexta. Segunda a sexta, o dia e também às vezes à noite. Aí a gente vai agendando o horário, conforme eu vou agendando o pessoal, a gente desloca o horário da tarde, o horário da noite, o horário da manhã. A gente vai organizando a agenda de acordo com a do cliente, vamos dizer assim, né? Certo. E lembre-se, é sempre bom buscar um profissional da área de saúde, um psicólogo. Com certeza. Que e eu ajuda super muito. indico. Doutor Amor, Obrigado, eu super indico. Muito obrigada, doutor Amor, mais uma vez, por ter aceito o convite. Eu creio que ainda vai voltar aqui com a gente. Estamos à disposição. São tantos assuntos, né? Que é muito legal. Esse Outubro Rosa, por exemplo, é sobre o câncer de mama, né? Sim, sim. É específico o câncer de mama, né? E aí está iniciando agora, né? Uhum. E aprender a lidar com o câncer de mama, com a perda do órgão, isso é muito pesado, né? Porque a mama, ela tem um significado muito grande para a mulher, principalmente para a mulher, né?
Alguns homens acham que é apenas um órgão sexual, mas na verdade para a mulher é um símbolo, né? Claro. De ser mulher, de ser da Amamentar liberdade, criança, né? de vida. Então essa ressignificação da perda desse órgão, ela é muito importante também. E sem contar que tem alguns maridos, talvez por falta de conhecimento, ou então por falta de amor mesmo, que é capaz de deixar a esposa por causa de uma situação dessa. Isso é amor, né? Não é. Né? Tá certo. E como a gente sempre faz, né? Ora no início, ora no final. Né? Eu costumo assim dividir o programa. Geralmente aí tem o momento ali, a palavra de Deus e tal. Aí a pessoa também convidada nessa questão da área espiritual, né? Mas aí quando o assunto ele é bem amplo, eu resumo um pouquinho no caso, como a gente orou no início, né? Para deixar o espaço bem legal na questão do profissional da saúde, né? Sim. Assim como também teve, por exemplo, sobre o meu aniversário, que eu fiz num sábado, foi assim de muito louvor, adoração, né? Oração. Legal. E gratidão a Deus. Isso é importante, né? Amém. Então vamos lá. Salmo 91. Vou tentar me acostumar com essa máscara, viu? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você acabou de escutar o Salmo 91, onde nós vamos estar daqui a pouco orando, né? Finalizando o programa. E eu quero dizer para você que também está na escuta pela rádio, você internauta que nos vê nesse momento, assim como Deus tem me dado essa força, tem dado a força para cada um de nós, esse mesmo Deus, que é o mesmo Deus que não muda, Ele é o mesmo ontem e sempre será, né? Ele mesmo diz na palavra dele que Ele é o mesmo, Ele não muda. E é aquela questão da gente com certeza colocar em prática, né, a palavra de Deus na nossa vida. Assim como eu já venci, né, que como eu já falei aqui, já tive problema de depressão, síndrome do pânico, já tomei remédio controlado, né, sofrendo de ansiedade, ainda tenho problema de toque, mas estou vencendo a cada dia, estou vencendo, não tomo mais remédio controlado para a honra e glória do Senhor. O toque já diminuiu assim, né, bastante. E tudo isso se apegando mesmo, porque nós temos que unir a fé à ciência, né? E Deus, Ele usa os médicos para nos abençoar. Eu, por exemplo, com essa questão da pandemia, onde as pessoas, por causa da imunidade, porque tem que tomar não sei o quê, remédio não sei de onde, porque eu digo, Jesus amado, né? E a aparência, né? Isso para Deus, né, tipo assim, uma pessoa que é mais forte, mais magra, gordinha, a imunidade ela não está sobre isso. Sim. Né? E aí, com certeza, nós também tivemos muitas surpresas de pessoas que a gente imaginava assim, nossa, aquela pessoa até malhava, aquela pessoa era até toda bombada, aquela pessoa ali toda parecia tão cheia de saúde e morreu, né? Mas é lógico que nossas vidas estão nas mãos do Senhor
que eu falei aqui, sabe, doutor Amon, o nosso diretor e o vice-diretor estão dodói, né? Aí eu digo, Jesus, está aqui a glorinha, né? Mas eis-me aqui, faz segundo a tua vontade. Uso máscara, uso álcool, estou tendo os cuidados, né? Mas é lógico que a vontade de Deus é que tem que prevalecer. Mas nós sabemos que também a gente ficar aqui firme, porque voltando para a psicologia e o otimismo, pensamento positivo, né? Isso ajuda muito. Demais. Porque se a gente só assiste coisas ruins, a gente acaba até sentindo aqueles sintomas de quantas pessoas morreram, quantas vão morrer, né? Verdade. Então, é isso aí, viu, gente? A nossa força maior, com certeza, vem do Senhor, vem do alto. Ele é o médico dos médicos. Senhor, muito obrigada por mais um programa. Obrigada por este assunto, Senhor, que eu creio que foi de encontro com muitas pessoas que estavam na escuta e estavam precisando escutar. Eu sei, Senhor, que tem muitas pessoas que têm problema de depressão, de ansiedade, pessoas que têm transtornos, Senhor, obsessivo-compulsivo, que foi o que nós conversamos aqui sobre o toque. Eu sei que essa pandemia, Senhor, ela deixou em muitas pessoas sobre essa sequela em relação à depressão e ansiedade, esse medo, esse pânico, meu Deus. Tudo isso por conta de um medo de morrer. Ô Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a não ter esse medo. A Tua palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Nós sabemos que nós nascemos, nós vivemos e um dia todos nós vamos morrer. Talvez a forma como nós vamos morrer é que traz essa ansiedade, é que traz um pouco esse pânico, porque a gente já fica imaginando, meu Deus, está ali no oxigênio, está ali numa UTI, ou então uma queda de um avião, seja o que for, um afogamento para quem já tem problema com falta de ar e se sentir assim sem ter alguém para nos ajudar naquele momento. Talvez essa forma como nós vamos partir é o que já traz o pânico, Senhor. Eu sei que talvez falar é fácil, mas é uma coisa também que até eu peço, Senhor, tira esse medo de morrer, porque um dia todos nós vamos morrer. Mas a Tua palavra também diz, Senhor, que Tu viestes ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. E que nós venhamos, Senhor Jesus, a desfrutar de tudo que o Senhor tem de bom para nós. E que nós venhamos, Senhor Jesus, fazer a Tua vontade, que é o que está na palavra de Deus. Porque até para ver a Tua face, nós precisamos morrer. É claro que a Tua igreja, a Tua noiva, ela aguarda o arrebatamento, Senhor. Esses céus se abrindo e nós indo ao Teu encontro. Mas também nós podemos ir em forma da morte, Deus. E seja feita a Tua vontade, não a nossa. Senhor, muito obrigada mais uma vez por mais um programa, abençoando aqui o doutor Amon. Obrigada por ter trazido e creio que vai levar debaixo da Tua proteção. Livra, Senhor, do homem sanguinário, dos acidentes, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o pastor Asmar, a pastora Nova, o Jânio, meu Deus. Abençoa aqui o Fabinho, o presidente da rádio, a Silene, nossa secretária. Guarda também minha vida, Senhor. Guarda minha filha Raquel, guarda minha família. Guarda, Senhor, todos os internautas. Guarda todos os ouvintes. Nos guarda, Senhor, porque é só o Senhor que pode nos guardar. E é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau e até o próximo programa, em nome de Jesus. Que a Tua presença e o Teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas Teu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja